As vagas para o meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei para ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de R$ 1 milhão com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo para internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. Outra coisa que eu queria te perguntar, e esses pensamentos ruminativos, esses pensamentos automáticos que vêm, como é que você enxerga tudo isso? Porque algumas linhas de psicologia aí, elas... e hoje em dia eu concordo com isso, quero saber a tua opinião, mas elas dizem que muitas das emoções vêm depois de um pensamento automático que talvez tenha vindo. Então, sei lá, o meu fone, sei lá, hoje de manhã, por exemplo, um exemplo real, fui testar o fone e não tava funcionando. Aí descobri que tinha quebrado. E aí veio um pensamento, puta, mais um. Tá, não sei o quê. Aí foi minha gata que quebrou. Gata filha da puta, tá, não sei o quê. Então, e aí foram vários pensamentos que foi aumentando minha raiva, assim. Então, como é que você vê isso desses pensamentos automáticos, esses pensamentos ruminativos? Às vezes a gente fica muito preso na nossa cabeça, só em pensamento mesmo. Parece que o mundo até some. Como é que você vê tudo isso? Cara, é muito brisa. Os pensamentos com certeza influenciam muito na forma como a gente sente as emoções. Eu nunca vi uma pesquisa que diz que é o pensamento que forma a emoção. Eu até acredito que depende, sabe? Eu brinco nisso nos meus cursos, trazendo que depende. Eu cheguei a ver alguns tipos de pesquisa diferentes, mas eu nunca vi alguma coisa assim, eu nunca conversei com algum professor meu que falasse, cara, esse é o caminho, né? Então, por exemplo, quando um carro chega pra cima de você pra te atropelar, eu imagino que não dê nem tempo de ter um pensamento, você Justamente. só reage, né? Então a emoção, ela já te salva ali pra você pular e tal. Deve ter muita gente aí que está assistindo até a gente que deve saber sobre isso. Uma ativação talvez da região amidalar que permite com que a gente tenha luta ou fuga mais rápido, etc e tal. Sem ter necessariamente o pensamento, mas eu não tenho certeza sobre isso. Agora, a influência que os pensamentos têm na formação, né, das nossas emoções é muito clara, né? E aí tem uma pesquisadora que eu estava falando com você sobre ela antes, né, da gente sentar aqui para conversar, chama Lisa Feldman. E ela traz bastante essa ideia de que a gente tem até um certo poder, sabe? Sobre as emoções que a gente sente. Claro que acho que isso não é para meros mortais como nós aqui, né? Talvez monges consigam ter uma clareza maior disso, mas a gente pode, quanto mais consciente a gente tá dos pensamentos que estão acontecendo, mas a gente pode escolher como a gente vai reagir a eles ou agir frente a eles, né? Então, tem até uma frase que uma vez me disseram que é do Viktor Frankl, mas outra vez já me disseram que era de outra pessoa, mas o que importa é a frase. Ela diz mais ou menos assim: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. É nesse espaço onde reside a nossa verdadeira liberdade. Vou repetir. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço onde reside a nossa verdadeira liberdade. Muito interessante. O que significa isso? Quando a gente está no piloto automático, então os pensamentos estão engajados e a gente não percebe eles surgindo, claro que a gente não vai perceber todos os nossos pensamentos. Tem algumas pesquisas já bem mais recentes que indicam que a gente tem em torno de 3.300, 3.400, se não me engano, minhocas do pensamento. O que é uma minhoca do pensamento? Então, você relatou aqui a minhoca do pensamento. Eu não acredito que mais um fone quebrou. A minha gata, filha da puta. Não, o que eu vou fazer com essa gata? Então, isso aqui é uma minhoca do pensamento, sabe? Um pensamento que engata em outro, engata em outro, engata em outro, engata em outro. Isso seria uma minhoca. Uma minhoca, né? E aí já tem, sei lá, 5 pensamentos. Vários pensamentos dentro, né? Então, o que os pesquisadores conseguiram ver? Onde começa e onde termina um pensamento. Então, se a gente tem 3.000 e poucos minhocas do pensamento, vamos dizer que a gente tem 10, 20 pensamentos dentro de uma minhoca. A gente teve lá 30, 50 mil pensamentos no dia, 80 mil pensamentos no dia. Claro que a gente não vai estar consciente de todos eles, né? Impossível. Só que na prática meditativa a gente consegue cada vez mais treinar esse processo de consciência, né, de perceber os pensamentos surgindo, e também um processo de escolha, né? Opa, eu percebi esse pensamento, eu quero engajar nele
ou não, né? Ele faz sentido, ele vai me ajudar a viver melhor ou não. E aí eu saio de um processo de positividade tóxica, de eu tenho que ser feliz, para um maior poder de escolha. Como que eu quero lidar com o que está presente nesse momento? Então, se eu estou inconsciente, aí eu estou lá no pensamento, aí eu estou ruminando ele, aí eu estou lá perdidão nele, tô lá, e não percebo. Minhas emoções estão acontecendo, eu posso tensionar meu corpo, eu posso ter vários reflexos corporais que eu também não percebo. Isso pode fazer com que eu tenha menos saúde. Então ele pode não ser saudável. Agora, se eu reconheço um pouco mais os meus pensamentos e percebo e crio um padrão de gentileza, porque eu estou mudando a forma como eu lido com a realidade a partir do meu treino, eu posso perceber cada vez mais. Claro que eu vou continuar tendo momentos de piloto automático, mas eu posso perceber esses pensamentos com mais clareza. E quando eu percebo eles, eu tenho um poder de escolha maior. Então é esse espaço entre o estímulo e a resposta. Quebrou. Gata. Talvez ela seja, mas eu também amo ela. Né? Então aí, né? Aí você começa a escolher mais como que você quer lidar com cada um dos pensamentos que estão presentes, daqueles que você consegue reconhecer. Faz sentido? Sim. O que você acha daquela frase que a gente deve tá desligado dos nossos pensamentos, no sentido de tá desconectado. Então a gente não é nossos pensamentos. O que você acha sobre isso? Top. Eu faço até essa pergunta também muitas vezes dentro do curso, assim. Você é ou não é os seus pensamentos? E muita gente diz, eu sou, claro que eu sou meus pensamentos. Se eu penso de forma positiva, as coisas acontecem. Se eu estou pensando de forma negativa, as coisas não acontecem e tal. E a verdade é que depende, né? Depende do quanto mais consciente você tá, menos você é os seus pensamentos. Por quê? Porque você percebe um pensamento e você pode ter o poder, né, de escolha. Eu quero engajar nele ou não. Quanto mais inconsciente eu tô, mais eu sou os meus pensamentos. Porque eu não tô consciente. Então eles estão lá ali, que nem você falou, né? Estão no automático. Eu tô ruminando.